Bom dia, meus irmãos. Amada igreja, vamos para o livro de 1 Reis. Estamos no capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Essa manhã nós vamos para os versos 15 ao 20. 1 Reis, capítulo 16, versículos 15 ao 20. Hoje nós vamos estar tratando sobre a vida de um dos reis de Israel, chamado Zimri, e vocês verão como as coisas se passaram muito rapidamente no reinado desse homem. Então abram em 1 Reis, capítulo 16, e vão ao verso 15. Vamos ler do 15 ao 20. Diz assim a Escritura Sagrada. No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou e também matou o rei, porquanto todo Israel fez de Omri, o capitão do exército, rei sobre Israel naquele dia, no acampamento. Omri subiu de Gibeton, e todo Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zimri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu. Por causa dos pecados que cometera ao fazer mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zimri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém. Vamos curvar a cabeça por um instante, irmãos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, nos achegamos à Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Teu Santo Filho, a quem o Senhor sempre ouve. Ó Deus, a nossa súplica essa manhã é para que o Teu Espírito opere no meio de nós e que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja por todos nós não somente entendida, mas amada, crida, que seja uma lição edificadora para os nossos corações e mentes, que a nossa alma se alegre nas grandezas de Deus, que a vida deste homem, Zimri, seja para a glória do Senhor nessa manhã, e todas as coisas que se passaram aqui, que serão lição para nossas vidas, redundem no louvor da Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, em fé nós te agradecemos por todas as coisas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmão, algumas coisas são muito rápidas na nossa vida. Eu lembro de um político, certa vez, estava conversando sobre política com um dos deputados na Câmara, e eles estavam fazendo acordos políticos, tentando vislumbrar o cenário político que viria adiante. Se fizermos isso, o que vai acontecer? Se fizermos desse jeito, o que vai acontecer? E eles tentavam antecipar o que viria a acontecer conforme as suas decisões, os seus acordos, os seus atos. E aí eles haviam desenhado um cenário, imaginado todo um cenário político, quando depois um político mais experiente chega a eles, escuta a conversa deles, fazia parte do grupo deles, e aquele homem experiente disse o seguinte: olhem para as nuvens do céu. Ele chamou os dois e disse: olhem para as nuvens do céu. E eles olharam para as nuvens e viram ali algumas nuvens. E por que o senhor está falando para a gente olhar para as nuvens? E eles começaram a conversar. E o político experiente disse: vocês estão fazendo acordos para tentar mudar o cenário político, estão tentando adivinhar como se darão as coisas, mas em política tudo passa muito rápido.
Em política, tudo muda muito rapidamente. E quando ele estava dizendo isso, ele chamou os dois e disse: olhem de novo para o céu. Olhem para as nuvens de novo. E eles olharam e o velho político experiente disse: vocês perceberam que as nuvens não estão mais com os mesmos formatos, da mesma forma como vocês acabaram de olhar? Como elas já mudaram, já se posicionaram diferente, já tem outros formatos? Assim é a política. Ele disse: tudo passa rapidamente. Hoje, agora está de um jeito, daqui a pouco a coisa já é outra, o cenário já mudou totalmente. Não dá para desenhar, não dá para imaginar exatamente como será mais tarde. E na nossa vida, irmãos, as coisas também acontecem mais ou menos assim. Tudo é muito rápido. Hoje você está na igreja, você está numa certa condição, numa certa situação com a sua família, a sua vida, as coisas andam de uma forma, você tem projetos, seus planos, mas amanhã já é tudo diferente. Não é como você pensou, ou às vezes até é como você pensou, mas foi muito rápido a mudança. Meu avô costumava dizer: meu filho, o tempo passa rápido, a vida é muito rápida. Eu lembro quando eu era jovem, e ele me contava essas histórias quando já tinha mais de 80 anos. Morreu com 96 anos. E tudo passa muito rápido, irmãos. As coisas são como uma neblina de fato. A neblina, ela está ali, ela encobre a paisagem. Às vezes você está ali num certo caminho, na estrada, e você não consegue vislumbrar muito bem porque a neblina impede, mas assim que o sol começa a esquentar um pouco mais, rapidamente a neblina é dissipada e você consegue ver o panorama, a paisagem. Você consegue ver o que está lá adiante, você consegue ver o que agora há pouco você não via, por causa da velocidade com que as coisas acontecem. Nós temos aqui uma história muito rápida. Em todos os sentidos ela é rápida, porque a Bíblia conta essa história em 5 versículos, do 15 ao 20. Então nós temos aqui uma coisa que acontece de modo extremamente rápido, que é o reinado de Zimri, ele que foi rei de Israel por algum tempo. Na verdade, por um breve tempo. Ele teve o prazer de reinar sobre Israel por 7 dias, uma semana. Sem dúvida, o reinado mais rápido que já aconteceu na história do reino de Israel. Provavelmente o reinado mais rápido daqueles tempos entre os reinos vizinhos. E a história de Zimri é interessante e nos traz muitas lições, meus irmãos, porque ela começa, na verdade, ali na história do rei Elá, a história que começa a partir do verso 8. Aquela história do rei Elá, que foi também um dos reis de Israel, ela é uma história macabra, porque o rei ele é assassinado. Ele está no seu palácio, na cidade de Tirza, e o texto bíblico diz que ele está ali se embriagando, não é? E de repente esse homem, Zimri, que era um dos chefes do seu exército, ele era responsável por metade das carruagens do rei. Ele decide então armar uma cilada. E ele vai até o palácio do rei em Tirza, enquanto grande parte do exército está sitiando uma cidade dos filisteus. Eles estão ali com os exércitos na fronteira. Esta cidade chamada Gibeton, ela passou cerca de 25 anos cercada com os exércitos de Israel. 25 anos é muito tempo. O cerco ele era intermitente, às vezes ele estava mais forte, às vezes mais fraco, mas sempre houve ali uma parte do grande exército de Israel cercando aquela cidade de Gibeton. E nessa ocasião especial, o exército estava lá em Gibeton, mas Zimri, que era um dos chefes, não estava lá. Ele estava próximo ao rei, no palácio dele em Tirza. E o rei se embriagava, diz o texto sagrado. E é quando, no verso 10, nós somos informados que Zimri, ele vai ao palácio, ele consegue ferir o rei e matar o rei naquela ocasião. É um ato de covardia, claro, por muitas razões. Primeiro porque, se nós formos começar a olhar os detalhes, ele
ataca um homem que está embriagado, que não tem condições naquele momento de se defender. Ele se aproveita da inabilidade física ou dos poderes do álcool sobre aquele homem, que era o rei, e ele o ataca e o mata. Segundo, porque o rei estava sozinho. O rei não estava com a sua grande guarda, com o seu exército ali próximo a ele. Então ele também é covarde porque ele se aproveita de um momento em que ele mesmo deveria estar fazendo a guarda, ou estando em Gibeton, ajudando no cerco da cidade, ou protegendo o rei, mas ele se vale desse momento para atacar o rei em uma atitude covarde, porque o rei está desprotegido. Terceiro, também é uma atitude covarde porque ele conspira contra o rei, ele é um traidor. Ele, como súdito do rei, como servo do rei, deveria guardar o rei, deveria proteger o rei, deveria estar ali, sobretudo porque era um soldado também, deveria estar ali, sobretudo, para guardar a vida do rei. Mas ele se levanta contra o rei, conspira e mata o rei, porque ele tem em vistas o trono. Ele deseja ser rei. Então Zinri não era um homem admirável, como nós estamos vendo aqui, ele cometeu pecado. Inclusive, o pecado de Zinri, que é a traição, se torna um provérbio em Israel. Quando alguém fala em traição, naqueles tempos que passam depois desse acontecido, sempre o nome de Zinri é lembrado. Serás um traidor, como foi Zinri? Em qualquer ocasião em que se falasse em traição, o nome de Zinri aparecia como o exemplo do traidor. Ele se torna um provérbio na boca das pessoas daqui em diante. E é interessante, irmãos, que além de tudo isso que Zinri fez com o rei, ele ainda mata toda a família do rei. Se você ler um pouco mais adiante, ainda nessa primeira parte do capítulo 16, o texto diz que Zinri, ele, no verso 12, ele destruiu toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor já havia dito, e ele acaba de vez com a descendência de Baasa. Ele elimina todos que poderiam, de alguma forma, se intrometer no seu caminho como novo rei de Israel. Então, imaginem, ele mata o rei e depois, para que não haja nenhum perigo de qualquer familiar do rei venha reivindicar o trono, ele mata todos os familiares do rei, os homens. Ele mata todos os amigos mais próximos do rei e fica reinando ali sozinho. Mas lembre, o reinado dele foi muito curto. 7 dias apenas. Eu diria que foi como as nuvens do céu. Rapidamente se desfez. Pareceu ter uma boa aparência no começo, pareceu que ia ser estável, porque ele estava destruindo os inimigos ao redor, ele estava sozinho, então parece que ia perdurar, mas quando olha para cima, as nuvens já mudaram de posição. O cenário muda aqui também, irmãos. No verso 15, olhando agora para a passagem propriamente dita, que nós estamos trabalhando nessa manhã, o texto dá algumas informações gerais sobre o seu reinado. Primeiro, nos é dito que Zinri, ele reinou durante esses 7 dias, quando em Judá, já há 27 anos, estava reinando Asa. Isso aqui é uma informação interessante, meus irmãos, porque lembre que nós estamos tratando do reino que está dividido. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é Judá. O reino do norte é este de Zinri, o reino de Israel. E o reino do norte vem sempre sucedendo seus reis rapidamente. Um reina 2 anos, o outro reina 7 dias, outro reina um pouco mais de tempo. Mas o reino de Judá, o reinado de Asa, ele é longo, duradouro, já está com 27 anos no trono. Isso mostra que as coisas em Israel, no reino do norte, estavam se sucedendo rapidamente. Vários reis, várias famílias. Veja, as famílias reais no reino do norte estavam sendo eliminadas. Primeiro a família de Baasa,
Aliás, primeiro a família de Jeroboão, ela é toda eliminada. Deus havia dito ao profeta que ninguém da casa de Jeroboão sobreviveria, e de fato acontece exatamente como Deus disse, e todos os homens, toda a descendência de Jeroboão é eliminada da face da terra. Depois, a descendência de Baasa também é toda eliminada. Então as coisas em Israel acontecem numa velocidade rápida. Tudo acontece de maneira meio que abrupta, rapidamente. E agora temos um novo rei. O texto diz que ele reina 7 dias em Tirza, que era o local em que ele havia assassinado o rei Elá. E também nos informa o texto que o povo de Israel, e aqui o povo significa o exército, significa os homens que estavam licenciados ou cadastrados para a guerra, o povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. Então esse é o cenário quando o rei Zinri ocupa o trono. O exército está fora da cidade, ele está ali dentro da cidade, mas não com muita força, porque o exército não está com ele não tinha o apoio do exército naquele momento. Ele mata o rei, ele assume o reino, ele toma para si o palácio do rei, nesta cidade que nos é aqui apresentada, e ele então passa a ser o rei de Israel, mas o exército não concordava com isso. Na verdade, isso aqui foi um golpe de Estado, ou pelo menos uma tentativa de golpe de Estado mal sucedida, porque ele não vai conseguir reinar, como nós já vimos aqui no texto sagrado. Todo o povo estava acampado perto de Gibeton, sitiando aquela cidade, quando a notícia chegou até eles de que aquele homem Zinri havia então assassinado o rei Elá, que era o rei naqueles dias. O texto diz no verso 16: Zinri conspirou, o povo ouviu dizer, e também matou o rei, porquanto, depois dessa notícia, todo Israel fez de Onri, não confundam os nomes, Zinri era o rei que havia matado o rei Elá. Então, quando o povo toma ciência do que aconteceu, ele chama um homem do exército chamado Onri, e esse homem, então, ele é coroado como rei de Israel. Então nós temos um rei que está no palácio, Zinri, conspirador, assassino, covarde, e temos um outro agora que é coroado, Onri, para solucionar esse problema. E Onri era capitão do exército. Ele tinha um exército com ele. E quando ele é coroado, ele então sobe até Israel naquele mesmo dia. Ele sobe de Gibeton e vai até a cidade de Tirza com seu exército. Ele então cerca a cidade em que um rei Zinri está. Irmãos, e aqui começa as grandes mudanças na vida daquele homem. Então, aquilo que parecia ser duradouro, a coroa estava sobre a cabeça de Zinri. Ele estava no palácio do rei. Ele estava com o cetro. Mas aquilo que parecia ser de fato duradouro não foi. Porque os tempos mudaram, as coisas mudaram rapidamente para ele. As coisas não eram mais como ele imaginava, como ele pensava. O cenário que Zinri desenhou na sua mente do seu futuro jamais seria este cenário. Senão ele não teria tomado o reino, ele não teria conspirado, se imaginasse que morreria 7 dias depois. Ele imaginou um futuro muito melhor. Ele imaginou para ele um futuro glorioso, poderoso. Ele imaginou que seria respeitado, que seria obedecido, amado por Israel. Ele imaginou que teria riquezas, que teria uma alta posição como rei, que seria uma autoridade não somente conhecida, mas respeitada. Tudo isso foi em vão na sua mente. Na verdade, aquilo que Zinri jamais pensou que aconteceria,
que provavelmente jamais tenha vindo à sua cabeça. Foi o que aconteceu com ele. Veja a história, irmãos. Quando Omri sobe de Gibeton com seu exército, cerca a cidade de Tirza, onde está o rei. O verso 18 diz que quando Zinri viu que a cidade estava tomada, cercada, dominada, ele não tinha exército. Ele era um rei sem exército. Ele não tinha homens que lutassem por ele. Ele não tinha força. Ele tinha um título. Nada mais do que isso. E quando ele percebe que esse título não pode lhe ajudar, quando ele percebe que não há mais o que ele fazer, quando ele olha pelos muros da cidade e vê toda a cidade cercada, dominada pelo exército de Omri, o verso 18 diz que o rei então começa a queimar o próprio palácio. E ele queima a casa com ele mesmo dentro. Ele se suicida. Comete suicídio. Morre queimado. Eu acho que nos piores pesadelos de Zinri, porque quando você faz um plano, irmãos, eu não sei se vocês são como eu, mas eu penso nas falhas. Eu gosto de pensar, se não der certo. Se a coisa não for assim como eu estou planejando, quais são as possibilidades que podem acontecer? Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu sempre gosto de pensar nos cenários que são negativos também. Não é ser pessimista, é ser precavido. Então, se eu fizer isso aqui, se eu comprar isso aqui, será que eu vou poder pagar? E se der uma coisa errada e eu não puder pagar, como é que eu vou fazer? Tem um plano B para isso aqui? Eu fico pensando nessas coisas todas. E eu imagino que Zinri, mesmo nos piores cenários que ele imaginou, dessa sua conspiração, se alguma coisa falhasse, ele jamais pensou que isto fosse acontecer. Ele nunca imaginou que fosse morrer queimado. Nunca. Ele nunca pensou, essa possibilidade certamente nunca veio à mente de Zinri. Eu serei cercado, morrerei queimado dentro do palácio. É claro que essa atitude de Zinri foi uma atitude tomada precipitadamente, conforme o calor do momento, conforme o desespero do momento. Porque quando ele se viu cercado, certamente ele pensou no que aconteceria com ele, como ele seria preso, como ele seria punido, que humilhação viriam sobre ele, que castigos severos ele teria, como seria sua morte, lenta, dolorosa. E diante de todos esses pensamentos, certamente, a saída que ele encontrou foi tirar a própria vida. Foi acabar com tudo de maneira mais rápida, pelo menos assim ele pensou, não é? Não creio que morrer queimado seja algo seja uma escapatória melhor do que outras, né? Deve ser terrível esse tipo de morte. Mas no desespero e na cegueira e no pecado, irmãos, o homem não pensa direito. E ele então tira a própria vida. Essa é a história de Zinri. 7 dias no reino, tudo foi rápido demais, tudo foi diferente do que ele havia pensado, imaginado. As coisas mudaram de um dia para a noite e ele morre. Ele não tem fama. Na verdade, o que sobra de fama para Zinri são provérbios de covardes. O nome dele é associado aos covardes, aos desleais, aos conspiradores. Não há virtude na sua história, no seu nome. Tudo que se fala sobre Zinri, de sua morte em diante de Israel, é vergonhoso. O nome dele passa a ser escárnio, vergonha. Não houve nenhum tipo de ganho para ele. A questão, o arremate final aqui é o seguinte. Por que se sucedeu assim as coisas? Verso 19. Agora nós vamos aprender por que as coisas sucederam dessa forma. Por causa dos pecados que cometera ao fazer mal à vista do Senhor. A primeira coisa que o autor de Reis nos mostra, e aqui já é uma explicação teológica que o autor está dizendo. Ele não está dizendo o seguinte: Zinri morreu porque foi um traidor, porque ele conspirou contra o rei,
E os conspiradores, quando são apanhados, são mortos. É a lei, é o que se faz nos reinos. A explicação dele não é civil. Isso poderia estar correto se ele dissesse isso. Mas a explicação que o autor de Reis dá é teológica. Ele vai para as explicações espirituais. É porque ele pecou contra o Senhor que estas coisas estão acontecendo com ele. É por causa do seu pecado, da sua teimosia, da sua desobediência a Deus, que o pecado lhe apanhou. Que as consequências do pecado lhe atingiram. Por causa, diz o texto, por causa dos pecados que cometera ao fazer mal à vista do Senhor. Sabe, irmãos, essa primeira passagem do verso 19, ela serve para nos alertar, como calvinistas que nós somos, que o homem é responsável por cada ato que ele comete. Lembrem, Deus toma esse mesmo Zinri para exterminar a casa de Baasa, porque Deus disse, punindo Baasa e sua casa, que exterminaria aquela casa. Então ele toma aquele homem, Zinri, para fazer o trabalho. Mas Deus não põe mal no coração de Zinri. Deus não toma Zinri como um robô e programa Zinri para fazer tudo aquilo. Deus usa o mal que já está no coração daquele homem. Deus apenas solta as rédeas de Zinri. Vocês imaginem que você está segurando um cão muito bravo, muito valente, forte. Você está aqui segurando ele nas rédeas. Se você soltar, ele vai embora. Você está com ele aqui com as rédeas e as pessoas estão passando de longe e o cão rosna, o cão quer atacar, mas você está segurando as rédeas. Você não permite que isso aconteça. Você segura o cão. Deus estava fazendo isso. Segurando as rédeas do pecado, do coração maligno de Zinri, até o dia que Deus solta. E quando ele solta, Zinri faz exatamente o que está no seu coração. Ele mata o rei, ele mata a família do rei. Mas isso também cumpre o que Deus havia dito. Então, veja, a responsabilidade humana aqui está em evidência. Note que no verso 19, nós somos informados pelo autor que ele morreu por causa dos pecados, por causa do mal que ele fez à vista do Senhor. E esse mal certamente inclui o assassinato. O assassinato do rei Elá. Esse mal inclui o assassinato de sua família, dos homens daquela casa. Este mal pelo qual ele é julgado e condenado inclui matar os amigos da família real. Todos aqueles que poderiam, na sua mente, se levantar contra ele mais tarde, tomar o seu reino. Ele simplesmente faz aquilo que está no seu coração. E ele é responsável por tudo que está no seu coração. Isso não fere o decreto eterno de Deus de todas as coisas. Não fere de modo nenhum. Deus continua sendo Deus, continua sendo o governador dos céus e da terra, continua sendo soberano que faz o que quer no seu mundo, no seu universo, que todas as coisas lhe obedecem à voz e ao mandato. Contudo, os instrumentos que Deus usa ainda são responsáveis pelos seus atos, pelos seus pecados. Não é à toa que o profeta diz: a alma que pecar, esta morrerá. Ele está dizendo que a alma que pecar recebe o juízo porque é responsável pelo seu próprio pecado. Por que Zinri morreu? Porque as coisas se sucederam como se sucederam para ele. Por causa dos pecados que cometera ao fazer mal à vista do Senhor. Ao andar no caminho de Jeroboão. Lembre, Jeroboão também se torna uma espécie de exemplo do mal para o reino de Israel, aqui no livro de Reis.
E Jeroboão, como nós vimos, pratica toda espécie de maldade. Ele permite a idolatria. Ele manda construir bezerros de ouro para que o povo adore em Israel os bezerros de ouro e não vá para Jerusalém adorar o Deus que não é representado por imagem. Ele permite que a terra se encha de novo de adivinhos, necromantes. Ele permite que a sodomia, o homossexualismo de homem, de mulher, entre no reino e se instale, e ele nada faz para impedir o mal. E sabe, Zinri tinha esse mesmo coração. Ele andava nos caminhos de Jeroboão. Eu fiquei lendo essa passagem pensando, mas como pode 7 dias apenas alguém ser tão mal assim? O reino dele dura 7 dias, mas a vida dele vem antes do reino. O seu coração já é um coração perverso antes do reino. Ele é julgado não somente pelos pecados que cometeu como rei nestes 7 dias, mas pelos pecados que vem cometendo antes, durante toda a sua vida. Zinri era o tipo de homem que aprovava o que Jeroboão havia feito. E queria dar continuidade àquele mesmo sistema impiedoso, contrário a Deus, sua palavra, sua lei. Sistema de rebeldia. Pois o autor teológico como é, ele diz que Zinri, no seu coração, andou nos caminhos de Jeroboão. Se ele tivesse tempo, se ele pudesse ter reinado mais alguns anos, ele teria feito exatamente a mesma coisa que Jeroboão fez. Os mesmos pecados que Jeroboão cometeu enquanto rei de Israel, feito Israel pecar e andar no caminho do mal. Zinri não, nestes 7 dias, ele não fez qualquer movimento para acabar com as coisas que Jeroboão havia feito e que aborreciam ao Senhor. Ele poderia, como rei, imediatamente enviar decretos acabando com a maldade, por exemplo, com a idolatria. Mas ele não fez. Ele se preocupou em matar as pessoas. Ele não se preocupou em fazer o que Deus gosta, o que Deus havia ordenado, em obedecer. Ele cuidou de si mesmo. Veja que erro, irmãos. Ele tratou de se proteger e durou 7 dias no trono e morreu queimado. Porque não obedeceu a Deus. Vocês percebem que é por causa disso que ele morre? Não foi um acidente de percurso. Não foi uma coincidência. Foi juízo da parte de Deus sobre ele. Deus derramando juízo, mostrando. Irmãos, às vezes o Senhor, que é soberano e que tem propósito perfeito em todas as coisas, permite que o mal se estabeleça por um tempo longo. Ele permite um governante mau fique muito tempo no governo. Não é porque Deus não pode pará-lo. Não é porque Deus não pode acabar com o mal. Não é porque Deus não pode trazer logo juízo sobre aquela pessoa. É porque Deus tem um propósito com aquele mal que está acontecendo. Lembrem que o próprio mal, o mal que os homens fazem quando estão no poder, ele é direcionado por Deus como disciplina. Então, às vezes, Deus permite que o mal perdure, porque Deus tem um propósito, e às vezes o propósito é disciplinar um povo que está recebendo aquele mal. Então Deus permite que aquele povo sofra, que aquele povo sinta o ardor de desobedecer a Deus, para que aquele povo comece a entender que desobedecer a Deus é ruim. E Deus permite o mal, permite que governantes maus reinem por longo tempo. Mas, às vezes, Deus traz o seu juízo abruptamente. Isso deve nos ensinar, irmãos,
que o mal será julgado, cedo ou tarde. E não pensar que o mal só será julgado no fim. Eu posso viver a minha vida aqui na terra despreocupadamente, porque ainda que seja julgado, isso vai demorar. Isso vai ser no fim da minha vida. Isso vai ser no julgamento eterno, no último dia. Não, irmãos. 7 dias durou o reinado de Zinri. Deus decidiu julgá-lo logo. Logo. E ele tira sua vida cometendo mais um assassinato. Ele atenta contra a própria vida. Ele tira sua própria vida. A Bíblia diz claramente que o assassinato é pecado. O texto hebraico dos 10 mandamentos diz, não matarás. E a tradução literal é, não cometerás assassinato. Porque matar em legítima defesa não é pecado. Tirar a vida de um homem é pecado, mas tirá-la em legítima defesa não é. Um policial não peca quando ele faz o seu serviço, quando ele protege a população, ainda que isso resulte em mortes. Não é pecado isso. Não deve matar deliberadamente. Mas não é pecado matar para defender a cidade. Não é errado matar para fazer justiça. Em lugar nenhum nós vamos encontrar isso. Na verdade, há uma ordem bíblica para matar. Ou seja, a pena de morte é bíblica, está lá em Gênesis. Pelo sangue, o seu sangue será derramado. Aquilo é a pena de morte. Deus estava dizendo, aquele que matar será morto. A pena é a morte dele. Mas ali é cometer assassinato. E quando nos 10 mandamentos somos ensinados que não devemos cometer assassinato, nós somos ensinados que cometer assassinato é pecado. E Zinri comete mais um pecado aqui. Ele já havia assassinado o rei, a família do rei, os amigos do rei, e agora volta contra a sua própria vida. Só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Nós não podemos tirar a nossa própria vida deliberadamente, porque pecamos se fizermos isso. Nós não podemos antecipar os nossos dias, por assim dizer. Só Deus é o juiz. Ele é quem determina e decide o dia de nascer e o dia de morrer. Então, tirar a própria vida é um pecado, como é pecado roubar, mentir, como é pecado matar uma pessoa deliberadamente. Tudo isso é pecado diante de Deus. Acontece que se Zinri tivesse se arrependido do seu pecado, inclusive deste pecado, se ele fosse um cristão, um homem que olhasse para Cristo, ainda que tivesse cometido esse pecado, ele não seria eternamente perdido. Porque o suicídio não é um pecado fatal no juízo, irmãos. Eu sei que muita gente diz que aqueles que cometem suicídio não têm perdão, mas eles dizem isso sem base bíblica nenhuma. Para todo pecado há perdão, com exceção da blasfêmia com o Espírito Santo. Então, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, poderia livrar Zinri de todos os seus pecados que são aqui apresentados. Do assassinato, o dele mesmo e das pessoas que ele matou. Mas não é isso que a Escritura fala sobre ele. Para Zinri, conforme vimos aqui, resta apenas a destruição final. Tem algumas lições aqui importantes, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é, lembrem que tudo passa muito rápido. As coisas que você menos espera, ou talvez que você espere que demore muito, podem passar muito rápido. Geralmente os jovens dizem, quando são questionados em relação aos seus pecados, quando são chamados a se arrependerem, a crer em Jesus, os jovens rebeldes dizem, eu tenho muito tempo ainda.
eu tiver mais velho, eu vou ser crente. Eu até gosto disso aí, mas ainda sou jovem, eu tenho que brincar, aproveitar minha vida, curtir minha vida. Quando eu tiver com meus 50, 60, 70 anos, aí eu vou para a igreja. Pode ser. Muitas vezes é. Essa é a verdade, muitas vezes. Mas pode ser que você não viva amanhã. Você faz planos futuros. Você pensa em sua vida. Pensa em gastar sua vida. Mas pode ser que você não tenha vida. Pode ser que amanhã seja o seu encontro. Tudo passa rápido. Olhem para as nuvens do céu. Veja como é passageira a forma que elas tomam. Você olha para o céu e diz, olha, vai chover. Você corre ali, ajeita umas coisas, quando você volta, o céu está limpo. E foi rápido. Parecia uma tempestade, mas não foi nada. Assim é a vida, irmãos. Só uma segurança é se você estiver com Cristo Jesus. Não há nenhuma segurança sem Ele. Mas se você estiver com Cristo, o Senhor, o Salvador, passe rápido ou demore passar, a sua vida está segura. Segura em Cristo. Você nunca é apanhado de surpresa se você está em Cristo. Porque todos os seus pecados estão perdoados. Lembra do suicídio? Eu conheço pastores, histórias de pastores que cometeram suicídio, irmãos. Homens de Deus. Não eram pastores desleais, eram pastores que sofriam com problemas internos que eles não conseguiam lidar com eles. E cometeram suicídios. Um homem desse está condenado ao inferno se ele creu em Cristo de verdade? Nunca, jamais. O sangue de Jesus perdoou aquele pecado que ele cometeu e que foi pecado. Quem está com Cristo está seguro, viva muito, viva pouco, seja apanhado num momento de desespero ou não. Quem está com Cristo tem toda a segurança. Toda a segurança. Segundo lugar, irmãos, nós prestamos contas diante de Deus de todos os nossos atos. Todos eles. Você é responsável. Não se esconda atrás de um falso calvinismo ou de um hipercalvinismo, de um autocalvinismo, que é o hipercalvinismo, dizendo, mas se tudo já está determinado por Deus, então eu vou viver do jeito que eu quero, porque Deus já determinou tudo. Isso é heresia. O cristianismo não ensina isso, a Bíblia não ensina isso, calvinismo não é isso. Isso é uma mentira de Satanás para enganar você e tentar dizer a você que você pode viver como queira, porque Deus, que é Deus, já determinou tudo. E se Ele determinou que sua vida seja como é, em pecado você sugere, então você não tem culpa nenhuma, tudo é com Deus. Você já é um eleito. Não pense assim. Porque a Escritura diz que os eleitos amam a Deus, obedecem a Deus, ouvem sua palavra. A Escritura diz que os eleitos de Deus têm deleite em Deus, têm deleite na sua palavra. Querem obedecer a Deus, lutam para obedecer a Deus, para ser fiéis a Deus. Eles não têm prazer no pecado. A vida deles não é para ser vivida em pecado. Porque isso traz ao coração deles tristeza. Não viva como se você não fosse responsável pelos seus atos, porque você é. Zinri morre. A justiça de Deus vem por causa dos seus pecados. E sempre é assim. Alguns cristãos, irmãos, morrem porque vivem em pecado. Eu estou falando de cristãos agora. Paulo diz na carta aos Coríntios, quando está falando sobre a ceia do Senhor, que muitos deles, daquela igreja, já haviam morrido como juízo de Deus, uma disciplina do Senhor, para que eles não vivessem mais deliberadamente em seus pecados. E Deus trouxe como disciplina a morte.
Vou recolher logo eles para o meu reino. E trouxe a morte sobre eles. Não a morte eterna, mas a morte temporal. Por isso, não são poucos os que dormem, diz o apóstolo Paulo naquela passagem. Então, meus irmãos, olhem para passagens como essa e lembrem que as coisas são rápidas, mas às vezes são longas. Quanto tempo Zinri deve ter passado na tormenta do fogo? Enquanto queimava o palácio e estava dentro do palácio e o fogo lhe consumia, quanto tempo durou o seu sofrimento ali? Certamente foi rápido. Provavelmente foi rápido. Ele deve ter perdido logo os sentidos e o fogo acabou de consumi-lo. Mas há outro sofrimento. Há um outro juízo de Deus. Atemporal. Eterno. E esse, como o próprio nome eterno diz, não é rápido porque não passa nunca. Algumas pessoas decidem, como é o caso de Zinri e de todos os suicidas, achar que o suicídio é uma saída. Eu vou acabar com esse sofrimento de uma vez. Comete suicídio. Veja, irmãos, o sofrimento de Zinri, por exemplo, só aumentou. O seu desespero só aumentou. Porque fechando os olhos para o fogo que lhe consumia, ele abre os olhos na eternidade, no inferno. E ali não há como sair mais. Não há como acabar com aquele sofrimento. Não há como pôr fim àquele sofrimento que nunca, jamais terá fim. Jesus diz que ali o verme come todo dia. Jesus diz que ali há pranto e ranger de dentes o tempo todo. Essa expressão que a Bíblia usa, irmãos, pranto e ranger de dentes, é uma expressão para trazer à nossa mente a ideia de insuportável sofrimento. Quando é que você range os dentes? Quando a dor é pequena, você não range os dentes, creio. Mas quando a coisa está insuportável, irmãos. Eu já vi pessoas no hospital sofrendo de crises de cálculo renal e de outras doenças que provocam muita dor, que é de fazer pena. A pessoa se comprime, a pessoa arranja os dentes, a pessoa não sabe o que fazer. Só geme. Essa expressão é uma expressão da dor insuportável que é estar no inferno para sempre. E aqui não passa rápido. Aqui não é como as nuvens do céu. É eterno, eternamente. Mas tem uma coisa rápida que é importante para nós, irmãos. Quando o nosso Salvador foi crucificado no madeiro e morto, a Escritura diz que foram apenas 3 dias. E o Senhor ressuscitou para a vida eterna. E sabe por que isso é importante? Porque quando nós, os cristãos, os que creem em Jesus Cristo, fecharmos os olhos para essa vida, não importa como você morra, não importa se sua morte será debaixo de grande sofrimento ou se será uma morte assim, suave. Morte como a morte de um passarinho. Esses dias eu estava lendo uma mulher falando do seu marido que morreu já velho. Ela diz, ele morreu de forma muito suave. Ele morreu conversando, respirando devagar, mas sempre consciente e falando com a família, sem sentir dor. De repente ele para de falar e está morto. Não importa como será a sua morte. Assim, suave, uma morte desejável, ou será em agonia, em sofrimento, em guerra, não sei. Mas quando você fechar os olhos nessa vida, irmãos, imediatamente você abrirá no paraíso, com Deus, com Cristo, com todos os seus irmãos, para a eternidade. E diferente do inferno, onde há pranto, ranger de dentes, ali Jesus diz que enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Lá não há choro, não há temor,
não há desespero, não há sofrimento, não há tristeza. No céu, irmãos, o nosso coração transformado pelo poder de Deus, pela glorificação dos nossos corpos, será inteiramente voltado à alegria. Você não saberá o que é sofrimento, o que é tristeza no céu. Eu não sei explicar como isso se dá, mas eu creio que será como a Bíblia diz. Eu não sei como eu posso estar feliz e ao mesmo tempo saber que alguém que eu amo não está comigo ali. Nessa vida isso é impossível. Eu não poderia estar feliz se os meus entes queridos estão tristes. Eu fico triste com eles. Mas no céu não será assim. No céu a promessa é que haverá alegria sem fim. E alegria como nunca jamais foi sentida por qualquer um de nós nessa vida. De alguma forma, irmãos, miraculosa, Deus nos fará alegres e felizes, apesar do julgamento de muitos e do sofrimento de muitos. Creiam, meus irmãos, que tudo se dará assim. Olhem para passagens como essa e depois lancem seus pensamentos em Deus, pedindo misericórdia pelos seus pecados e buscando servir ao Senhor de todo o coração, colocando a vida diante dele. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar, curve sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador, pela tua graça, pela a misericórdia do Senhor, por perdoar os nossos pecados, Senhor Deus, nos livrar da morte eterna, por meio de Jesus, o nosso Salvador maravilhoso. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a viver essa vida todos os nossos dias, Senhor Deus, servindo ao Senhor com alegria, a passar pelas provações e tentações confiadamente no Senhor, a saber que rapidamente tudo isso se desfará, esse século passará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ajude a igreja, Senhor, ajude o seu povo, seja conosco, Pai, fortalece-nos. Não permita que o nosso coração seja entristecido pelas coisas deste mundo, a tal ponto, Senhor Deus, de ficarmos cegos e atentarmos contra nós mesmos. Nunca permita isso, Senhor, nós te suplicamos, Pai. Guarda a nossa vida, Senhor Deus, do inimigo de nossa alma, o diabo que procura nos destruir, nos desencaminhar, nos matar. Fortalece-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, contra ele, o nosso inimigo. Que o Espírito do Senhor esteja sobre todos nós, sobre nossos filhos, sobre toda a nossa casa, Senhor Deus, sem permitir que o mal se instale nela. Nos ajude, Senhor Deus, com a tua palavra, com o teu evangelho, Senhor Deus, a viver alegremente, confiadamente no Senhor. Nós e toda a nossa casa, para a glória e para louvor do teu nome precioso. Em Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero só lembrar